Ele já foi cogitado para jogar na seleção brasileira de Tite, foi pretendido por vários grandes clubes do futebol europeu e está livre no mercado. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre Tiquinho Soares, um dos maiores artilheiros brasileiros no futebol português nos últimos anos. Tem novidade também sobre Germán Cano. Que história é essa? De que o argentino do Vasco pode ser contratado pelo Corinthians. Te falo também sobre Rafinha, que deve ser anunciado pelo Flamengo nas próximas horas e já teve fornecedora de material esportivo antecipando essa notícia. Por último, mas não menos importante, tudo sobre a final da Copa do Brasil com vitória do Palmeiras na partida de ida. Quero falar também sobre o São Paulo, que busca patrocinadores para sua camisa. E por último, vou falar também sobre o Santos, com uma boa notícia para o torcedor. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só um recado bem importante. A partir do meio-dia dessa segunda-feira, estreia o programa do Nicola aqui no canal do Nicola no YouTube. E o primeiro convidado é Benjamin Bach. Conto com a presença de todos vocês. Combinado? Bora agora para uma dica importante. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então certamente sabe que a NetBet é uma referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A NetBet é uma empresa que já atua há 20 anos nesse mercado. Isso mesmo, 20 anos. E é patrocinadora de vários grandes clubes do mundo. Para completar, a NetBet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira à disposição para te ajudar em qualquer momento do dia. Mas vamos para a parte que interessa. O link na descrição desse vídeo vai te direcionar para o site da NetBet. E usando o meu cupom, que é YouTube, você vai passar a concorrer a vários prêmios em dinheiro toda semana. Sem falar que você ainda pode faturar muito com as suas próprias apostas. Então cadastre-se agora mesmo na NetBet, faça as suas apostas e concorra a tudo isso. netbet.com.br, o site dos campeões. Bora começar o vídeo sobre o Flamengo, que deve anunciar nas próximas horas Rafinha como seu reforço para a temporada de 2021, segundo reforço do ano. O primeiro deles, o Bruno Viana, zagueiro que chegou de empréstimo do Braga. Tá todo mundo sabendo que o Rafinha já fechou com o Flamengo. O rubro-negro só aguardava o fim do Campeonato Brasileiro e o dia 1º de março, que é quando os atletas que vêm do exterior podem ser registrados, para que pudesse fazer esse anúncio. Anúncio que deve ser feito com pompa, até porque o Rafinha teve uma passagem extremamente interessante pelo Flamengo. É curioso contar que no lançamento do novo uniforme do Flamengo, Adidas, que é fornecedora de material esportivo do rubro-negro e também parceira do Rafinha, acabou se antecipando e foi a primeira a anunciar. Ela colocou à venda uma camisa do Rafinha com o número 13, o nome dele escrito às costas. Diante da repercussão, a Adidas voltou atrás e tirou essa camisa à venda, mas o estrago já estava feito. E se tinha alguém que ainda duvidava que o Rafinha seria contratado, essas dúvidas deixaram de existir. Só para completar sobre a camisa, valor extremamente salgado, R$ 399 numa camisa. É importante contar que a camisa para torcedor é um pouco mais barata, sai por R$ 279. Para completar, quero falar que o Flamengo contratou nos últimos dias um volante para o time sub-20 que é tratado como uma joia no Paraguai. Estou falando do Fabrício Peralta. Ele chega por empréstimo do Cerro Porteño, só 18 anos de idade. Vai fazer uma temporada inteira no sub-20, caso seja aprovado. O Flamengo tem a opção de comprar por um valor considerado barato. De olho nesse menino, parece ser muito bom volante. Bora dividir notícia exclusiva com o torcedor do Santos, Peixe, que empatou na estreia do Campeonato Paulista em 2-2 com o Santo André no Canindé, mando do Santo André. Jogo em que o Santos teve 10 garotos da base como titulares, a única exceção foi o Jean Mota. Bem legal para o torcedor santista que gosta do aproveitamento dos meninos da base. Pois bem, falando a respeito do time, queria te contar que o Santos deve anunciar, talvez ainda nessa segunda-feira, a STX como sua nova patrocinadora. Ela vai ocupar parte da frente do calção, era um espaço que ainda não estava sendo utilizado e que vai garantir mais receita ao Peixe. Santos que tem 9 patrocínios em toda a sua camisa, falta o patrocinador master, é verdade, mas o departamento de marketing do Santos tem feito um bom trabalho e conseguiu uma série de parceiros comerciais. Sobre a STX, é uma empresa que já patrocinou o Botafogo na temporada passada e que chegou ao Santos graças ao Orlando Rolo, ex-presidente do Peixe. Ele é amigo do dono da empresa, apresentou para o departamento de marketing e iniciaram as negociações ainda no mandato do Rolo, mas o acordo só foi fechado agora.
Só para completar, queria contar que das 9 empresas que patrocinam o uniforme do Santos, 2 delas estão com o contrato vencendo, ou melhor, já venceram nesse domingo. São elas a Casa de Apostas, que fica nos omoplatas, e também o Short, na parte de trás, que era patrocinado pela Unicesumar. Essa parceira está fora e o Santos deve anunciar nos próximos dias uma substituta para a parte de trás do calção. Como eu te disse com exclusividade, a parte da frente vai ficar com a STX. Já que falei sobre patrocínio no Santos, quero te trazer novidades a respeito de patrocínio no São Paulo. Das 9 empresas que patrocinam o São Paulo, 5 delas terminaram seus contratos agora, no dia 28 de fevereiro, mais conhecido como esse domingo. Ou seja, a partir de hoje, 1º de março, o Tricolor não tem 5 propriedades na camisa. Você acha que os dirigentes do São Paulo estão preocupados? Nem tanto. Conversei com o Júlio Casares, o novo presidente do Tricolor, e ele assegurou que só vão haver renovações desde que esses novos parceiros ou os antigos parceiros entendam que vão precisar pagar mais. A verdade é que nos últimos anos o mercado publicitário no futebol caiu bastante. Os contratos de patrocínio, com raríssimas exceções, foram sendo reduzidos. E o São Paulo entende que aquilo que fatura hoje com patrocínios em camisa é muito pouco, cerca de 30 milhões de reais. Em 2019, só para você saber, o São Paulo tinha só a 6ª camisa mais valiosa do país, com esses 30 milhões de reais, atrás do Palmeiras com 135 milhões de reais, do Flamengo com 93 milhões de reais, do Corinthians com 80 milhões, do Grêmio com 56 e do Inter com 51 milhões de reais. Diante desse cenário, uma das metas do Júlio Casares é melhorar esses contratos de patrocínio, ainda que o São Paulo fique durante um tempo jogando com a camisa limpa, ou seja, sem patrocinadores. O contrato mais delicado é o patrocínio Master, cujo vínculo é com o Banco Inter. O vínculo acabou nesse domingo. Existe uma possibilidade da renovação. Cheguei a contar para vocês que o próprio Júlio Casares já dava o negócio como certo, mas o Casares fez algumas exigências na hora da assinatura do contrato e a conversa voltou a não estaca zero, mas voltou alguns degraus. A partir de agora, ainda que não exista acordo para um novo contrato, existe a chance até de o Banco Inter pagar por partida, para que exiba a sua marca na camisa do São Paulo por uma partida ou por algumas partidas até que exista um acordo. Enquanto isso, o São Paulo também conversa com outras possibilidades. Bora falar agora sobre a primeira partida final da Copa do Brasil, vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Gol de quem? Gustavo Gomes, para mim o melhor jogador do Palmeiras já há algum tempo. Zagueiro paraguaio que chegou sob desconfiança graças ao alto valor investido. O Palmeiras pegou o jogador por empréstimo com a obrigação de compra no valor de 6 milhões de euros. Não havia dado certo no futebol italiano com a camisa do Milan, mas no Palmeiras é dono da zaga. Vou dizer mais, ele é o principal atleta do clube, extremamente capaz defensivamente e ainda aparece para resolver problemas ofensivos, como foi nessa primeira partida final da Copa do Brasil, quando marcou um gol que teve, para mim, falhas do sistema defensivo do Grêmio e especialmente do Paulo Vitor, que chega na bola, mas não tem força para tirá-la do gol. É incrível como o Grêmio tem problemas com seus goleiros desde que o Marcelo Groi foi embora. O Vanderlei também não tem dado conta do recado e o Paulo Vitor não é goleiro para o Grêmio, pelo menos na minha opinião. Pois bem, com a vitória, o Palmeiras vai poder jogar no próximo domingo, dentro de casa, podendo empatar para se sagrar campeão da Copa do Brasil e faturar 54 milhões de reais, completando o ano de 2020 especial, com o título do Campeonato Paulista, com o título da Libertadores da América e um eventual título da Copa do Brasil. Passo importantíssimo, e o grande responsável é o Gustavo Gomes. Que achado foi esse que o Palmeiras conseguiu? Só para completar sobre a parte do Grêmio, o Renato Gaúcho mais uma vez saiu de campo reclamando de outros e não admitindo problemas do próprio time. Ele reclamou do árbitro de vídeo. E aí é importante contar que o Grêmio não foi capaz de chegar ao gol de empate dentro de casa, mesmo com o Grêmio terminando a partida com um atleta a mais. O Luan, zagueiro do Palmeiras, que até fazia um bom jogo, acabou dando uma cotovelada no Diego Souza, foi expulso. O Grêmio colocou pressão nos minutos finais, criou uma série de oportunidades, mas não teve a capacidade para chegar ao gol do empate. Grêmio que apostou nos mata-matas, apostou nas Copas e vai correr o risco de terminar a temporada sem títulos importantes e, mais do que isso, tendo de disputar pré-Libertadores. A única chance de o Grêmio estar na fase de grupos da Libertadores de forma direta é se sagrando campeão da Copa do Brasil. Como ele foi só o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, se perder a final da Copa do Brasil para o Verdão, vai ter de se contentar em disputar a pré-Libertadores. Bora falar agora sobre Cano no Corinthians. Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre a possibilidade de o atacante do Vasco trocar o Cruz Maltino pelo Corinthians. E aí motivos não faltariam da parte do Vasco.
Vasco passa por enormes dificuldades financeiras, tem contrato com o Cano até dezembro, mas pode não ter capacidade financeira para continuar bancando seu salário de R$200 mil por mês. Essa especulação sobre o Cano no Corinthians surgiu nas redes sociais e nunca foi desmentida, até por isso tem muito torcedor corintiano convencido de que isso vai virar realidade. O que eu fiz? Conversei com o Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol do Timão, para saber o que existe de verdade nessa história. E o Roberto assegurou que não há a menor possibilidade de o Cano ser contratado. Ele disse que o Cano nunca esteve em pauta no Corinthians e completou: pode cravar, Nicola, não vamos contratar o Cano, mesmo que ele fique livre do seu contrato com o Vasco. É bem provável que o Vasco não vá liberar o jogador de graça. Se alguém quisesse contratá-lo, certamente haveria a necessidade de uma compensação financeira. O Cano também foi especulado no Grêmio e no Atlético Mineiro. Tem uma curiosidade antes de mudar de assunto. Antes de fechar com o Vasco e fazer uma bela temporada com a camisa Cruz Maltina, foram 24 gols em 51 partidas, o Cano havia sido oferecido para o Palmeiras, para o São Paulo e para o Corinthians. Mas os três grandes de São Paulo olharam com desconfiança para o atacante baixinho que vinha do futebol colombiano. Pode ser que tenham se arrependido pelo número de gols que o Cano fez, mas dá para confirmar pelas palavras do Roberto de Andrade que segue sem empolgar, pelo menos no Parque São Jorge. Bora fechar o vídeo com uma notícia exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola e importante para dirigentes de clubes brasileiros que estão atrás de um camisa 9. Tiquinho Soares, o terceiro maior artilheiro brasileiro da história do Porto, está livre no mercado. Ele já pediu a rescisão do seu contrato na FIFA e isso parece ser uma questão de tempo, talvez de poucos dias, para que esteja completamente livre e possa assinar com qualquer clube interessado. A possibilidade de voltar ao Brasil, ao que parece, pode ser interessante para o Tiquinho, que virou pai mais recentemente e está morando na cidade do Porto desde que deixou o Tianjin Teda. Quero te contar um pouquinho da história dele. O Tiquinho nasceu na Paraíba, jogou por 11 clubes brasileiros, pequenos, sem conseguir muito destaque. Ele se mandou para Portugal, foi bem no Vitória de Guimarães e aí se mudou para o Porto, onde arrebentou. Em 4 temporadas, entre 2016 e 2020, ele disputou 140 jogos e marcou 64 gols. Teve uma temporada de 24 gols que fez com que ele fosse especulado para jogar na seleção brasileira com o Tite e até a Roma apareceu para contratá-lo. No final das contas, ele acabou preferindo ir jogar na China, no Tianjin Teda, diante de uma oferta salarial espetacular. O problema é que ele se mudou para a China em setembro do ano passado, em meio à pandemia do coronavírus, e o Tianjin Teda decretou falência. Está devendo 4 meses de salário para o Tiquinho e disse não ter mais condições de continuar existindo. Diante disso, o Tiquinho voltou para Portugal, onde sua esposa e os filhos estavam. Eles não conseguiram se mudar para a China, só o Tiquinho foi para lá, e é lá que o Tiquinho está aguardando cenas dos próximos capítulos. Deve ser uma questão de tempo para que a FIFA emita o atestado liberatório e a partir daí ele vai buscar um novo clube. Pode ser no futebol europeu, pode ser no futebol brasileiro, desde que as propostas compensem, desde que vale a pena voltar ao país. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o Tiquinho com a camisa do Porto, posso te contar que é do estilo centroavante fazedor de gols, mas também com mobilidade, consegue sair da área, consegue se apresentar, fazer o pivô, enfim. Jogador bem interessante, que disponível no mercado livre nessa condição poderia ser uma excelente alternativa, por exemplo, para os clubes brasileiros que procuram camisa 9. Só mais uma informação importante sobre o Tiquinho. Algumas janelas atrás, o Corinthians chegou a sondar a possibilidade de contratá-lo. Na oportunidade, voando com a camisa do Porto e com a possibilidade de se mudar para um clube ainda maior do futebol europeu, de uma liga mais competitiva, o Tiquinho não conseguiu evoluir nas negociações com o Corinthians. Agora, quem sabe, a coisa pode ser diferente. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e me ajuda a chegar a 1 milhão de inscritos. Para fechar, recado super importante, começa hoje ao meio-dia o programa do Nicola aqui no canal do Nicola no YouTube. Programa de entrevista, de debate, de informações exclusivas sobre o mercado em que você vai participar mandando pergunta, sugestão, dúvida, enfim. Muita interatividade, muita informação, entretenimento. Tenho certeza que você vai curtir. E o primeiro convidado é Benjamin Bach. Posso contar com vocês? Nos vemos ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.